Bom, voltamos. Não tem ninguém aí. Deu um problema aqui, né? Caiu a emissão, tive que entrar de novo. Agora estamos voltando. Deu um problema aqui, caiu. E agora estamos de volta. Tá tudo bem aí? Por favor. Como é que tá a imagem, som? Vamos começar de novo. Então, vou ler de novo a tradução dos versos, porque como caiu, a gente perdeu o vídeo. Tinha começado. Agora vamos começar novamente. E tá, então tá bom. Som, imagem. A imagem aqui tá meio ruim, mas dá pra ver. Então vamos de novo aqui rapidamente. Hoje estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 21, versos 26 e 27. Então a tradução dos dois versos. Depois de amanhã, ó Brahmana, aquele célebre imperador que é hábil em atividades religiosas, virá aqui com sua rainha Shatarupa, desejoso de ver-te. Ele tem uma filha adulta cujos olhos são negros. Ela está pronta para o casamento, tem bom caráter e todas as boas qualidades. Ela também está à procura de um bom esposo. Meu querido Senhor, os pais dela virão conhecer-te, porque és precisamente adequado para ela, simplesmente a fim de dar-te a filha em casamento. Então, aqui vamos ler novamente o significado. A escolha de um bom esposo para uma boa moça sempre era confiada aos pais. Aqui se declara nitidamente que Manu e sua esposa viriam ver Kardama Muni para oferecer-lhe sua filha, visto que a filha era bem qualificada e os pais estavam procurando um homem igualmente qualificado. Então, esse é o dever dos pais. Prabhupada aqui dando ênfase a essa tradição dos pais encontrarem um bom esposo para suas filhas. E o ponto que eu gostaria de comentar hoje, como hoje é o dia do aparecimento de Sita Devi, a esposa exemplar do Sr. Ramachandra, hoje é o dia do aparecimento dela, é chamada Sita Navami, e por um arranjo de Krishna, da providência, o nosso verso fala sobre, está falando exatamente sobre essa questão do casamento, para ter um bom casamento, e a filha deve ser, o marido deve ser tão qualificado quanto a esposa, Então, aqui nesse significado, o pai está falando que a filha de Swayambhuva Manu, que ele estava levando para casar com Kardama Muni, ela era bem qualificada e eles estavam procurando
um homem igualmente qualificado. Isso cai bem com a situação de Sita Devi. A Sita Devi era uma menina, né, quando era menina, assim, já demonstrava desde a infância as qualificações dela. Ela tinha qualificações excepcionais, né? Além de ser muito bela e muito atraente, refulgente, ela também tinha muitas qualidades, né, que davam essa refulgência para ela. Das qualidades e um ótimo caráter. Então, Sita Devi é um exemplo de uma pessoa assim perfeita, né, que veio a esse mundo para mostrar, né, para nós o comportamento, né, de uma filha ideal, de uma esposa ideal e de uma mãe ideal. Ela demonstrou tudo isso e ela já desde a infância demonstrava essas qualidades. Ela já nasceu de uma maneira excepcional, né? E os pais também. Ela já vem de uma... Então a Sita Devi, ela já... A qualificação dela já vem de gerações, né? Os pais dela, o pai dela, como é o nome dele? Janaka Maharaj, ele é descendente de... Ele é Janaka porque é considerado não nascido. Ele foi gerado do corpo do rei Nimi, mas não foi através de uma concepção natural, né, normal de nascimento. Por isso que é Janaka, que é não nascido. O rei Nimi era um rei muito piedoso, né, o pai de Janaka. E ele, quando abandonou o corpo, os brahmanas conservaram o corpo dele em óleo. Naquela época, quando se queria conservar os corpos botavam em banho de óleo, né? E ele ficou ali. E quando eles viram que não tinha descendentes e estava uma situação difícil, precisava de um rei, eles conseguiram até ressuscitar o rei Nimi, mas o rei Nimi já estava, ele veio, né, porque os brahmanas chamaram, né, aquela alma que tinha saído do corpo. Ele veio, mas ele não aceitou ficar de volta. Ele falou: não, já tô com Krishna, o que vocês querem que eu volte para cá? Já cumpri minha missão. E foi embora. E aí os brahmanas falaram: poxa, tem que fazer alguma coisa. Aí eles mais ou menos que clonaram, né, do corpo dele uma criança. E dito que eles bateram o corpo, tipo de uma clonagem, para a gente entender, né? E aí daí saiu esse Janaka, e assim toda a descendência de Janaka foi gerada a partir do rei Nimi e foi indo. E esse Janaka, pai de Sita, é dito que era o 10º Janaka já. E ele vem dessa linhagem, né, já de personalidades extraordinárias. E ele não tinha filho, mas ele estava se preparando para fazer um grande sacrifício, né, uma cerimônia de fogo. E quando ele estava preparando a terra, ele estava passando um arado para fofar a terra e nivelar, né, para poder fazer preparar a arena do sacrifício. Ele, quando estava com esse arado,
esse arado bateu numa caixa, uma caixa de ouro, e quando ele abriu essa caixa, estava lá uma menina linda que é a Sita. Ela é filha da terra, ela nasceu da terra. E ela tem esse nome Sita porque o arado, a ponta do arado, chama Sita. Então ela foi encontrada com a ponta do arado que bateu nessa caixa, né? Encontrou Sita. E assim, Sita foi criada por Janaka Maharaj, esposa, e ela foi crescendo, e sempre assim uma menina muito querida e muito admirada por todos, muito especial. E além das qualidades, ela tinha qualidades assim de caráter, né, de comportamento e tudo mais. Ela também tinha uma força extraordinária, né, que o pai descobriu vendo ela brincando assim, e um dia ela entrou lá na bola. Tem algumas versões, mas a versão mais comum que se fala é que a bola que eles estavam brincando caiu lá no quarto onde tinha guardado o arco do Senhor Shiva, e ela, na hora de procurar a bola, ela pegou o arco e levantou assim, olhando embaixo, com a maior facilidade. E esse arco, para se levantar esse arco, era um arco muito pesado, muito grande, precisava de centenas de homens, descrito assim, né, vários homens para poder levantar o arco. E ela levantava assim com uma facilidade. E aí o pai ficou impressionado com aquilo, né? E falou, mas essa menina aí não é uma menina comum, né? E quando chegou a idade de casar, ele falou, vou ter que encontrar um esposo que seja a altura dela, porque senão não vai dar certo, né? E aí ele estipulou que para poder casar com a filha dele, o pretendente teria que ser capaz de levantar esse arco do Senhor Shiva, que nenhum homem conseguia, né? Um homem normal, e ainda usar o arco, né? Colocar a flecha e usar o arco, porque ele teria que ser, no mínimo, tão poderoso quanto a filha dele, né? Para estar à altura para se casar com ele. Então é bem isso que Prabhupada fala assim, a filha tem que ser, né, no caso aqui, Swayambhuva estava procurando uma filha que fosse igualmente, um marido que fosse igualmente qualificado, porque a filha dele era muito qualificada, muito bem qualificada, e ele queria um amigo, um homem igualmente qualificado. E foi isso que Janaka, né, fez. Então ele anunciou essa cerimônia de Swayambara para esse teste, né, e ver qual é o pretendente que estaria à altura de se casar com Sita Devi. E assim tem toda a história do Ramayana, né? Nesse meio tempo o sábio, né, Vashishta Muni, Vashishta era o que foi lá, né, falar com o pai de Ramachandra, que pediu Ramachandra para ir lá e, né, dar charata. Ele pediu para dar charata, né, o pai de Ramachandra, que queria Ramachandra para ajudar ele a matar os demônios. Mas na realidade
o que ele queria mesmo, né, era levar Ramachandra para casar com Sita Devi, porque era a única pessoa qualificada. Esse sábio falou, pediu para matar o demônio, mas o sábio, se ele quisesse, ele mesmo podia matar os demônios, né? Mas ele não queria se envolver com esse tipo de atividade e pediu para que Dasharata cedesse o Ramachandra, e ele teve que ceder porque ele tinha prometido, ele ficou muito satisfeito com o sábio, né? Tem toda essa história, ele tinha prometido que podia pedir o que quisesse. E assim foi. E depois que Ramachandra aprendeu a manusear todas as armas, que era todo um plano, né? Que ele tinha para passar todo esse conhecimento que ele tinha de armas místicas, tudo para o Senhor Ramachandra, né? Então tinha toda já essa motivação que ele queria fazer esse serviço para o Senhor Ramachandra, né? De ensinar a ele toda essa habilidade de armas, manejo de armas e armas místicas e tudo mais, e depois levar ele para Mithila, para essa cerimônia de Swambara, e assim Ramachandra casar com Sita Devi, né? Essa era a ideia, e essa era a principal motivação. E assim eles foram, e quando chegou lá, Ramachandra foi com Lakshmana, né? Lakshmana sempre acompanha Ramachandra. E chegaram aqueles dois rapazinhos aí, diz que eles tinham, Ramachandra tinha 16 anos, né? E aí ninguém estava botando fé neles, né? Tantos reis poderosos tinham tentado e ninguém conseguia levantar o arco. Fala até que Ravana também foi tentar e não conseguiu. E aí o Ramachandra foi lá e com a maior facilidade pegou o arco, colocou a flecha, e quando ele foi lançar a flecha, o arco se quebrou e partiu, né? E fez um som estrondoso, e aí todo mundo ficou impressionado, e o rei Janaka então falou, não, esse é o esposo para minha filha, né? Ele realmente é qualificado. E aí eu falou, agora você, né, recebeu o direito de casar com a minha filha. Ramachandra, que era também o filho ideal, né, ele falou, tudo bem, obrigado aí né, pela gentileza, mas preciso da autorização do meu pai. Aí Janaka falou, eu só posso casar se meu pai, até o Sr. Ramachandra dando exemplo também, né, dessa questão dos pais concordarem, né, com o casamento, e que os pais podem ter uma visão mais acurada, né, conhecem bem os filhos e o momento dos filhos para poder casar. E assim eles mandaram mensagem lá, gente lá para Dasharat Maharaj, lá em Ayodhya, e ele ficou muito feliz e concordou, ele já até conhecia o rei Janaka, que era amigo dele, e foram lá e foi feita a cerimônia. E assim Sita Devi já foi sempre demonstrando assim as grandes qualidades dela.
desde o nascimento, né? Sandev demonstrou sempre que não era uma criatura comum, né? Realmente era divina, né? Por isso que é Devi, né? E ela, bom, aí casou com o Sr. Ramachandra e estavam muito felizes, né? A época que eles viveram juntos e assim tudo maravilha, parecia que estava tudo perfeito. E o rei Dasharata já estava com certa idade e todo mundo adorava o Sr. Ramachandra e Sita Devi. Então ele falou: bom, acho que agora está na hora de eu passar a bola, né? E reuniu lá todos os ministros e propôs de coroar Ramachandra para substituir ele, né? Para assumir o reinado. E todo mundo, na mesma hora, aceitou e falou: a melhor coisa que você faz. Até fala que Dasharata ficou meio lamentável, porque falou: poxa, parece que não estão querendo que eu vá embora mesmo, né, que eu abandone o reino. Mas ele ficou muito satisfeito de ver o quanto que... Porque é aquela coisa, os pais ficam mais satisfeitos com a glorificação dos filhos do que com a sua própria prestígio, com a sua própria glorificação. Ele ficou muito feliz de ver que todos gostavam tanto do Sr. Ramachandra, né, que é o seu filho predileto. E assim, estavam preparando tudo, mas aí tem toda aquela história. Kaikeyi, que era a mãe de Bharata, a gente não vai poder entrar em todos os detalhes, né, do Ramayana, porque a gente vai focar mais na questão de Sita Devi. Mas assim, em resumo, Kaikeyi tinha lá suas bênçãos, que podia pedir, fazer 2 pedidos para Dasharata, e aí ela, influenciada pela criada dela lá, a Mantara, que elaborou lá toda uma estratégia para que a Kaikeyi se tornasse a rainha principal, porque ela era, né, a serva da rainha principal, então ela ia ficar muito importante. E acabou que Kaikeyi, que adorava também o Sr. Ramachandra, se influenciou pela má companhia dessa Mantara e pediu as 2 bênçãos que Mantara falou: você tem essas bênçãos, você pode, né, pedir que Ramachandra vá para o exílio e que Bharata assume o reinado. E aí Sita Devi mais uma vez demonstrou a qualidade dela, porque o Sr. Ramachandra falou: não, então eu vou, são 14 anos só, então minha querida esposa, você fica aí, você fica no palácio, cuida das suas mães, porque naquela época era assim, né? Depois que casou, as mães do marido se tornam, porque mães, né? Porque ele tinha a mãe mesmo, né, dele, que gerou ele, que era Kaikeyi era mais nova, né? Era mãe de Bharata. Mas ele também considerava Kaikeyi como mãe, né? E tinha a mãe dele mesmo, que agora não estou lembrando o nome. Que ele queria que ela ficasse no palácio e cuidasse da mãe, cuidasse dos mais velhos e tudo. E também que ficasse no conforto do palácio, né? Que ela ficasse bem lá, porque na floresta a vida é muito austera
E as condições que ele disseram que ele tinha que ir sem nada, como uma seta, né? E se Tadeu quisesse ir também, tinha que ir dessa maneira, e vestido em casca de árvore. Imagina, a gente com essas roupas. Só porque não é. Meu corpo, pelo menos, é assim, né? Só porque não é de algodão puro, tá, tem coisa assim, até já incomoda, já coça, não sei o quê. E agora imagina você vestido em casca de árvore, né? Uma coisa assim completamente desconfortável. E ele falou para ela, não, você pode ficar aí, né? E se alimentando bem. E é todo conforto do palácio, dormindo em cama macia. Mas na floresta não, é dormir no chão, né? Toda aquela austeridade, se vestir com casca de árvore, comer o que tem ali, raízes e qualquer coisa. Então era uma situação muito austera. Mas Sita Devi falou, não, o meu dever é acompanhar o meu marido. Eu prometi isso para o meu pai, né? E agora eu tenho que cumprir, você tem que me levar junto, né? E ele insistiu que não, mas ela insistiu que sim, que tinha que ser, que essa era. E ele teve que ceder, porque esse é o exemplo perfeito, né? Que ele tinha que passar. Ramachandra tinha essa missão de transmitir o comportamento ideal de marido, de esposo, de rei e, e de filho, né? O pai, devido às circunstâncias, pediu que ele fosse para o exílio, porque ele tinha prometido essas bênçãos para Kaikei, né? E assim ela foi junto e ele teve que concordar, porque, né, para dar um bom exemplo também. E Bharata também, Bharata Lakshmana também foi junto, porque Lakshmana, né, nunca se separava de Ramachandra, e ele falou, não, eu vou para ajudar vocês, e foi e deu todo o apoio, né? Apesar da vida austera na floresta, eles conseguiram ter assim momentos de muita felicidade, e foi a época que o Sr. Ramachandra teve mais oportunidade de ficar com Sita Devi, assim, bem à vontade, bem, ter uma relação de proximidade, né, de presença, assim, por 14 anos, porque eles ficaram juntos lá em Ayodhya há pouco tempo, aí já foi exilado, mas aí quando ela foi junto, né, então, porque ele, Saramachandra, veio também para demonstrar essa relação em união e separação. Então ele viveu essas duas condições, né? E sempre mantendo o mesmo amor e até intensificando mais, né? E Sita Devi a mesma coisa. Então, porque existe, né, essa relação com Deus, né, que é o Senhor Ramachandra, é o próprio Krishna, a própria Suprema Personalidade de Deus, demonstrando que a gente pode ter uma relação tanto em união quanto em separação, que é a nossa condição atual. Estamos aqui separados de Deus, né? Estamos tendo essa experiência separada, mas mesmo assim separado a gente pode desenvolver amor puro por Deus, né? Amor puro por Krishna, e manter essa relação mesmo em separação física. E ele também mostrou isso, né? Ele veio veio sozinho, mas depois se casou com Sita, que é a consorte eterna, né, do Sr. Ramachandra, e depois
na floresta lá, quando eles estavam em Dandakaranya, acabou que Ravana veio e raptou Sita, e aí o Sr. Ramachandra teve ele e Sita, né, tiveram essa experiência de ficarem separados, né, depois de longo tempo juntos, ficaram 13 anos juntos, né, faltava um ano só para acabar o exílio, e quando Ravana raptou Sita, e aí eles tiveram essa experiência separada, né, ficaram quase um ano separados, foram 10 meses até que Sr. Ramachandra conseguisse recuperar Sita, né? E foi todo um drama, e mais uma vez Sr. Ramachandra demonstrando, né, a atitude de um marido de estar sempre protegendo a esposa, e ele ficou muito aflito com o rapto de Sita, e saiu atrás e ficou quase um ano nessa luta aí para conseguir resgatar Sita, e depois uma batalha violenta lá com Ravana. Então tudo isso para mostrar, né, a atitude correta de um esposo, que em qualquer circunstância deve estar sempre disposto a proteger a sua esposa. E porque se pergunta isso, né? Não, mas por que Sr. Ramachandra, sendo a suprema personalidade de Deus, por que ele ia ficar abalado porque a esposa foi raptada, porque ele está sempre eternamente com ela, isso tudo é um passatempo, e ele ficou... Mas é tudo para passar esses ensinamentos para toda a humanidade, para a eternidade. E ficou, né, eternizado no Ramayana. Todos esses bons exemplos que o Sr. Ramachandra veio passar para a humanidade. E assim, eles tiveram também esse tempo de separação, que não foi tão longo, mas foi bem intenso, né? Que ela ficou lá sendo ameaçada e até meio torturada pelas Rakshasines lá, as servas de Ravana, né? E passou um maior perrengue lá, muitas dificuldades, e sofreu muito e tudo, mas sempre focada no Sr. Ramachandra, nunca se desviou, nunca teve nenhuma dúvida de que ela preferia abandonar o corpo do que trair o Sr. Ramachandra, de que aceitar outro homem, né? Que ela tinha já aceitado o Sr. Ramachandra, que ele era o senhor da vida dela e é o próprio Suprema Personalidade de Deus, né? E é o exemplo para nós, não, essa é a coisa mais importante, né? A coisa mais importante é a nossa relação com Deus. Então a Sita demonstrou bem isso, né? Essa fidelidade inquebrantável, né? E ela passou todo esse tempo lá, e depois Hanuma foi lá e encontrou ela, né? Porque teve toda a história, né? Que o Sr. Ramachandra fez a aliança com os macacos, eles ajudaram a recuperar a Sita e encontrar a Sita, né? E depois recuperar na batalha lá, ajudaram o Sr. Ramachandra. E quando Hanuman encontrou Sita e aí deu a notícia de que, né, o Sr. Ramachandra estava vindo, ela ficou muito feliz, recuperou as energias, e aí o Sr. Ramachandra veio, teve aquela grande batalha, matou Ravana,
e a maioria dos rakshasas, né, ficou lá, o irmão de Ravana, Vibhishana, e a população em geral, né, mas os exércitos foram aniquilados, né, e aí entronou Vibhishana, que era o irmão de Ravana, que era um irmão bom, né, e aí falou para Hanuman, vai lá e traga Sita, fala que Ravana foi morto, que ela pode voltar, e que eu estou esperando ela aqui. Aí Hanuman foi, e chegou lá, deu a notícia para Sita que Ravana estava morto, que Sr. Ramachandra estava lá e que estava esperando por ela ficou assim super feliz, né? Imagina, quase um ano separado, esperando aquela aflição, e agora ia voltar a estar com Ramachandra. Então foi assim, ela falou que foi, Hanuman, você não podia dar uma notícia melhor, né? E aí Hanuman falou, tá, mas eu queria sua permissão para me dar uma lição nessas rakshasines aqui que te trataram mal e te ameaçaram, e deixa eu dar uma lição nelas, eu vou acabar com a vida delas, porque elas te maltrataram. Mas aí Sita teve mais uma oportunidade de ela mostrar as qualidades divinas dela. E ela falou, não, Hanuman, se uma pessoa se comporta mal, isso não justifica que eu também vou me comportar mal. O comportamento, se a pessoa tem um mau comportamento comigo, a minha conduta não vai mudar por causa disso. Não é por ela ter se comportado mal comigo que eu vou me comportar mal com ela. Se isso é uma coisa que não está dentro dos meus princípios, por que eu vou fazer? Se ela fez, ela não tem princípios, mas eu tenho, nós temos, né, falou para Hanuman. E eu vou te contar uma história. Então, a história, para a gente finalizar com chave de ouro, a história que Sita Devi contou para Hanuman, que é muito famosa e muito instrutiva. É bom sempre a gente relembrar, para quem já conhece. É a história de um caçador, estava lá caçando na floresta, e aí saiu de uma moita lá um tigre enorme e voou em cima do caçador. O caçador conseguiu sair correndo, escapar, largou a arma dele e saiu correndo, fugindo, e conseguiu subir numa árvore. Subiu na árvore, o tigre ficou embaixo da árvore ali, e o caçador assim apavorado, né, o tigre embaixo, e quando olhou para cima, um urso. Aí ele ficou entre o tigre e o urso. Aí falei agora, né? Mas ele não tinha opção, né? A única opção que ele encontrou é pedir misericórdia para o urso. Aí falou, meu querido urso, por favor, me proteja. Olha só o caçador ali querendo me pegar, o tigre querendo me pegar. O caçador era ele, né? E aí o urso falou assim, não, fique tranquilo, você veio à minha casa pedir ajuda e eu não posso negar, você é meu hóspede, você está aqui, você vai ser protegido, fique tranquilo. Aí o caçador, né, ficou lá e foi passando as horas e o tigre não saía lá de baixo, né? Aí ninguém podia descer, até quando eles iam ficar ali, né?
Mas aí começou a anoitecer e aí o caçador já estava cansado. O urso falou assim: não, você pode descansar que eu fico cuidando aqui, o tigre não vai subir. Aí o caçador foi descansar e aí o tigre falou pro urso: ei, vocês estão aí sitiados, né? Vocês não podem sair, até quando vocês vão aguentar ficar aí? Eu não vou deixar vocês sem, sem conseguir o meu alimento, né? Mas a gente pode fazer um negócio, né? Você dá um empurrão aí nesse caçador, que ele é perverso mesmo, ele veio aqui matar os animais, né? E nós somos animais, nós somos amigos. Então, melhor que a gente fique unido. Você joga esse caçador aí para baixo, eu pego, como ele e fico satisfeito, vou embora e deixo você em paz. Aí o urso falou: não, como é que eu posso fazer isso? Ele veio à minha casa e pediu proteção e eu prometi protegê-lo. Não posso fazer isso com ele. Seria uma traição. Aí o tigre ficou lá, tá bom. Só que passou o tempo, aí o urso falou: bom, agora eu vou descansar, né? Acordou o caçador: agora você cuida aí que eu vou descansar um pouco. Aí o caçador tá. Aí tá lá o caçador e o urso descansando. Aí o tigre falou: bom, agora é a hora, né? Aí falou pro caçador: ei, olha, tem uma proposta aqui para você conseguir sair dessa. Ele falou: qual é? Você dá um empurrão aí, dá um chute aí nesse urso, joga ele aqui para baixo, que eu como ele e deixo você em paz. Aí o caçador pensou, né, um ser humano inteligente, falou: ah, boa ideia, boa ideia. E aí foi e deu um chute no urso, pro urso cair. O urso desequilibrou, foi caindo e tal, mas conseguiu se agarrar no outro galho e não caiu, né? Aí o tigre olhou pro urso, o urso já estava mais embaixo. Você está vendo? Eu falei para você, né? Você abrigou ele te traiu. Agora, joga ele aqui embaixo, que ele é um canalha mesmo. Joga ele aqui embaixo, que aí eu te deixo em paz. Aí o caçador, aí o urso falou pro tigre: não, ele veio à minha casa e pediu proteção e eu prometi que ia protegê-lo. Ele me traiu, mas isso não justifica que eu vou trair ele também. E aí Cita David contou essa história, falou: não, nós não podemos baixar nossos princípios, o nosso padrão de conduta pelo padrão de conduta dos outros. E assim Cita Devi voltou para o seu Ramachandra, voltou para a Ayodhya e teve novamente um tempo juntos e puderam executar esse passatempo de estarem juntos e viveram mais uma época assim em união. E depois tiveram nova separação. Então ela teve todo esse drama na vida de Sita. E ela, mais além de todas as circunstâncias, por mais difíceis que fossem, ela sempre demonstrou esse caráter perfeito e esse exemplo perfeito
de qualidades e conduta e caráter. Então essa é a Cita Devi. Hoje é um dia especial, ela é a encarnação da compaixão, da misericórdia. Então é um dia especial para a gente orar a Cita Devi, pedir sua compaixão, porque é sempre assim, né? A parte feminina e masculina de Deus. A parte feminina é a parte misericordiosa, né? E a parte masculina é a parte mais da justiça, até da punição, né? Fica mais por conta desse aspecto masculino de Deus, né? É sempre baseado na justiça. E a parte feminina baseada na misericórdia. E a gente precisa da misericórdia, né? Porque se for só pela justiça, nós temos pouca chance. Então, é uma ótima ocasião para a gente orar pela misericórdia de Cita Devi, para nos ajudar nessa nossa jornada aí, né, de volta para Krishna. Tá bom? Eu vou... Deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhada aqui nos comentários, ver se tem alguma pergunta. Nós vamos encerrar. Aqui, vamos lá, reverências. Vamos começar do começo, tá? A imagem está falhando um pouco, é isso aí, Marcelo. Aqui para mim está falhando bem, mas deu para ver, né? Tá. Para ele parece que saiu, a imagem está boa. Pode seguir, ok. Prabhupada aqui, Jai, Haridashana, Haribol. Então, Sérgio Pacheco, Fernando Araújo, Binho, Marcelo, Sanatana Dharma, Sérgio, Haribol. É o nosso querido Sanatana Dharma. Agora que eu me toquei da nosso padre Haridashana, Haribol, Sundarangi, Hare Krishna, sempre aí, Marco Ferrari, Haribol, Nantavati, Nantavata, Gila, Zenuti, bom dia, Haridashana. Interessante é que os indivíduos, tem um comentário aqui do Haridashana. Interessante é que os indivíduos com resultados de sucrites espirituais nascem de pais situados na espiritualidade. No Shastra temos inúmeros exemplos, e temos o exemplo de Srila Prabhupada, que nasceu de pais Vaishnava. No meu caso, para estar dentro da lida do Senhor Chaitanya, é desconcertante, porque nasci de pais comedores de carne. Vishwamitra, Vishwamitra, é o que eu estava querendo lembrar. Vishwamitra. Eu estava falando Vashista, né? Vashista é o mestre espiritual dele, e Vishwamitra, que acabou também sendo mestre, né, de armas, e levou ele para a cita dele. Ferrari, Jai, Brahma, Diva Guru, Krishna Prasad Pai, isso aí. Por aí, Haridashana, Guru Kripa, a misericórdia do Guru, né? Marco Ferrari, interessante como que esse advento de Krishna e seus associados são altamente pedagógicos, revelando boas e más qualidades. O Senhor Supremo está sempre disposto a despertar nós, almas condicionadas. É isso aí. Aí o Marcelo tem uma pergunta aqui. Essa questão de casamento perfeito parece ter ficado bem longe desse nosso tempo de Kali Yuga. Será que de alguma forma isso ainda seria possível? Boa pergunta, Marcelo. Não sei se seria possível. Pelo menos dessa maneira a gente tem que fazer o melhor possível, né? Para tentar conseguir assim um casamento melhor possível. Mas assim, dentro desses padrões
na situação que está é quase impossível, né? Mas os devotos tentam, eles buscam boa associação, né? E um grupo que possa ter essas condições. Na Índia ainda tem essa possibilidade, né? Então tem devotos que vão lá e ficam morando em Mayapur só por causa disso, né? Para dar oportunidade para os filhos crescerem num ambiente favorável, né? Para se criarem num ambiente favorável e ter essa oportunidade de, quando chegar a hora de casar, também ter uma oportunidade de se casar com, né, com um parceiro ou parceira, né, adequado. Então, mas realmente na nossa cultura aqui é bem complicado, né? Como seria, né? É totalmente. Como é que você vai conseguir mudar o esquema atualmente? Tem que tentar fazer o melhor possível, o melhor, né, proveito desse mau negócio aí, dessa Kali Yuga, né? Então é isso. Jai Sundarang, obrigado. Gratidão. Jai Haridasha, Ana Cristina. Então, Haribô, muito obrigado pela atenção. Já deu a hora. É pena que deu essa falhada aí no meio, mas vamos ver, acho que agora daqui pra frente vai melhorar. Parece que vai ter uma melhora aqui na internet no futuro aí. Tá chegando aí fibra ótica no bairro, vamos ver se vai chegar mesmo a Nova Gokula. Então, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Jai Srila Prabhupada aqui, Jai Antaraj Srimad Bhagavatam aqui, Jai Sita Devi Maharani ki, Jai Ora Pramanande, Hari Hari.